Shalom. Bem, hoje eu quero fazer um comentário a respeito do capítulo 32, 33, 34 e 35. São 4 capítulos. E essas histórias de Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, são histórias muito assim especiais que chamam muita atenção da gente. E antes de começar de entrar exatamente naquilo que eu preciso falar, eu quero comentar um pouquinho sobre o sofrimento de Jacó. Você imagina que o tanto que esse homem sofreu, o tanto que esse homem teve medo. Às vezes a gente olha para Jacó e vê que ele é um enganador, mas observem comigo como é a situação dele. Jacó, ele teve medo de ser enganado, do pai dele, descobriu o engano que ele estava fazendo para receber o direito de primogenitura. Jacó teve muito medo e fugiu do seu irmão Esaú. Jacó teve uma experiência em trabalhar 20 anos para o seu tio, e desses 20 anos, trabalhar sem salário, aliás, e desses 20 anos, 7, ele trabalha em função de uma mulher, de um casamento que ele nem gostava. E aí, quando ele resolve fugir de Labão, ele tem medo de Labão alcançá-lo e matá-lo. Quando ele está se aproximando de Esaú após os 20 anos longe, ele tem medo de Esaú matá-lo e começa a mandar os familiares à frente. É muito forte, é muito tremendo você pensar nisso. E além disso, ele tem um pavor muito grande porque a sua filha Diná foi violentada, foi estuprada, e os dois irmãos resolvem se vingar. E nessa vingança fazem a circuncisão tanto do povo como de Siquém, que foi o cidadão que estuprou Diná. E com isso, no terceiro dia, os homens estavam fracos por conta da circuncisão. Os dois homens, Levi e Simeão, foram lá e mataram, dizimaram todos os homens. E aí os povos ao redor começou a ter ódio, ter raiva de Jacó. Jacó mais para frente perde o seu filho José, que fica perdido por muitos anos. Então a vida de José, dos 3 patriarcas, foi a mais complicada. E eu quero fazer um resumo a respeito disso. Jacó, depois do capítulo 31, que ele tem um encontro com Labão, né? A história continua dizendo que ele seguiu o seu caminho, e quando ele começou, assim que ele saiu da presença de Labão, ele encontra alguns anjos, e os anjos falam assim: olha, nesse lugar é o Manaim. Manaim quer dizer acampamento de Deus, né? E aí Jacó foi, quando ele foi resolver a situação com seu irmão, porque tinha 20 anos que eles não se viam. Não se sabe se de fato Esaú queria matá-lo nesse momento, porque ele manda, ele vai ao encontro, deixa primeiramente as suas esposas, os seus filhos, depois de um riacho, e aí volta para o Val de Jaboque, e lá onde ele tem aquele encontro com Deus, onde ele briga com Deus, briga, e nesse momento, irmãos, é um momento muito especial. A Bíblia fala que o anjo pergunta para ele qual é o seu nome, ele fala Jacó. Então, qual é o seu nome? Jacó. Ele insiste, até que ele fala assim: a partir de agora você não será mais Jacó, a partir de agora você vai se chamar Israel. E ele sai de lá mancando, porque o anjo toca na coxa dele, e aí ele sai dizendo assim: olha, hoje eu vi o Senhor face a face, por isso deu-se o nome de Peniel, porque eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva, a minha natureza foi mudada. Então, a partir de agora, Jacó não é mais Jacó. Em alguns momentos ainda vai ser chamado Jacó, mas o nome dele agora é Israel. E aí depois disso, ele encontra-se com o seu irmão, e o seu irmão, a recepção é algo especial, porque ele novamente coloca as mulheres e os filhos à frente. Mas em um determinado momento, aquele Jacó resolve
atravessar a frente de todo mundo, se humilha diante do irmão Esaú, e aí o irmão recebe ele com beijos, com abraços, com saudades, e tenta agradecer, e tenta matar umas saudades ali. E dali ele vai para Canaã. Quando ele chega em Canaã, é onde acontece o estupro com Diná. Diná, ela é violentada por um homem chamado Siquém, que era o filho de um príncipe. O príncipe chamava-se Amor. Não é amor com A, amor com H. E esse príncipe se apaixona por Diná, e aí vem os dois filhos, o segundo mais velho, o terceiro mais velho de Jacó, Levi e Simeão, e aí eles fazem um planejamento e matam todos aqueles homens depois do terceiro dia em que eles fazem uma circuncisão, e todos foram mortos. Os irmãos vão, saqueiam todas as coisas, Jacó se torna odioso entre as nações, e aí eles vão embora. E o que é mais chocante, a história, ela nos dá um direcionamento, tanto que esse homem sofreu, gente. Porque depois disso, acontece o nascimento de Benjamim. Raquel está grávida e Benjamim vai nascer. E Benjamim, antes dele nascer, a Raquel sentiu uma dor tão forte, tão forte, tão forte, que ela falou assim: o nome desse menino vai ser Benoni. Benoni quer dizer filho da minha dor. Eu vou lembrá-lo eternamente como filho da minha dor. E aí ela morre no parto, Raquel morre. E aí Jacó fala o seguinte: não, o nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim. Benjamim que quer dizer filho da felicidade. Então na hora o Jacó muda o nome para Benjamim. E aí acontece que essa série ela se encerra com mais uma tragédia, com um dos filhos dele, o primogênito. Ele pega, estupra, força uma das concubinas de Jacó, que chamava-se Bila, e foi Ruben. E esse homem chamado Ruben, que era o primogênito, ele força, e por causa disso ele estupra, ele força a situação sexual com a concubina de Jacó, e por conta disso, na bênção, lá no capítulo 49, a gente vai ver quando Jacó, antes de morrer, abençoa os seus filhos. O primogênito, que é Ruben, ele perde a primogenitura. O segundo primogênito, tanto Ruben, que é o primogênito, Simeão e Levi, que são os dois próximos, perdem a primogenitura. E a bênção da primogenitura vai para Judá. E quem vem da tribo de Judá? O nosso Senhor Jesus. Que coisa tremenda, quanta história, quanta coisa tremenda. Irmãos, é porque não tenho tempo, mas eu gostaria de falar tanta coisa aqui. Leia essas passagens com o coração na expectativa. Eu estou muito empolgado com essas leituras. Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado com essas leituras. Que Deus abençoe a vocês, ore ao Senhor e peça para que Deus fale com você através dessas palavras. Amanhã, na próxima leitura, gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que vocês devem contar todos os sonhos para as pessoas que estão próximas de você? Essa é a nossa conversa de amanhã. Vai ser o sonho de José. Um grande abraço e fiquem na paz.